Estamos aqui em mais um Coaching Time. Essa semana a gente vai dar continuidade ao bate-papo que a gente estava tendo semana passada. Estou aqui novamente com a doutora Laura Damião. Prazer novamente estar aqui. Estou com pena dela sendo bombardeada, né, de perguntas. Hoje eu queria, Laura, na verdade, assim, que a gente falasse um pouquinho, quando eu falo a gente, eu vou te intrometer um pouquinho também, sobre a depressão, né? Sim. Ela é tida como o mal do século. Sim. Né? Nós estamos vivendo um mundo em que a depressão, ela tem crescido e se tornado um dos assim, principais incapacitantes, né, de trabalho, e assim, de isolamento social. E o que eu mais vejo é que, assim, quanto mais novo, hoje, uma maior probabilidade de você ter o transtorno de humor, né? O transtorno depressivo. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, até porque, assim, como é uma crescente, como é um fator que incapacita no trabalho, as pessoas veem muito ainda como uma frescura. Sim, o familiar, principalmente, eu recebo muito familiar, eles têm essa fala, essa frescura, não levanta da cama, não toma banho. Exatamente. Eles têm essa visão totalmente distorcida, uhum, né, da doença. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a depressão e falasse um pouco, né, do porquê também dela estar nessa crescente, né? A gente não conseguiu trazer ela para trás. Não. Inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão vai ser talvez a doença mais incapacitante, que vai ser maior causa de afastamento daqui de trabalho. 2 anos. Exatamente, que vai impossibilitar as pessoas de trabalharem e de terem convívio social saudável, né? Eu acredito que hoje a gente vive, eu vejo muito em redes sociais isso, todo mundo posta fotos muito alegres, muito felizes, muito é tudo muito perfeito no mundo virtual. E a realidade não é assim, e quando a gente olha aquela foto daquela pessoa sempre rindo, a gente acaba se comparando, meu Deus, mas aquela pessoa é tão feliz e eu tenho problema, e a gente acaba se comparando e idealizando uma realidade que não existe. E a pessoa acaba também não fazendo o caminho inverso, né, de tentar entender assim, pode não ser isso tudo. Exatamente. Esse questionamento que é uma coisa assim, se você me perguntar, eu faço isso o tempo todo, gente, é possível a pessoa ser feliz 24 horas. Exatamente. E hoje na mídia a gente não coloca um momento de tristeza, a gente só coloca sorriso, alegria. E o dia a dia não é assim, não é? Então a gente vive nesse mundo que vende a felicidade. Eu costumo dizer que é a ditadura da felicidade. A gente precisa ser feliz o tempo todo. E não é só da felicidade, eu acho que é uma ditadura de tudo. Você tem que ter o corpo perfeito, a beleza, você tem que ter ser bem sucedido, você tem que ser perfeito. Tudo. Só que tudo que é ideal não é real. O ideal é algo que tá na imaginação de cada um. Eu ia falar, na verdade você imagina algo. Exatamente, não é realidade. Então, a partir do momento que a gente começa a idealizar coisas, a gente começa a ficar estressado, a gente começa a ter uma alteração da nossa autoestima, a gente começa a se sentir pior, a gente começa a ter uma alteração química. À medida que eu me cobro, que eu exijo muito de mim, que eu me comparo, eu tenho uma produção aumentada de adrenalina no meu cérebro, que é o hormônio do estresse. Uhum. E à medida que essa adrenalina sobe, a serotonina e a dopamina, que são os hormônios do prazer, da felicidade, do bem-estar, ela despenca, é o que a gente chama de feedback. Subiu a adrenalina, diminuiu serotonina e dopamina. E aí eu começo a ter, lógico, associado a fatores genéticos, enfim, outros. Externos. Exatamente. Isso tudo predispõe esse indivíduo a ter um quadro de um transtorno depressivo que infelizmente está crescendo cada vez mais. Eu atendo de crianças a idosos, né? Todas as faixas etárias, e não tem idade para ter depressão, infelizmente. As pessoas ainda tinham esse mito de que as pessoas mais velhas são mais propensas, porque tem a depressão senil, a gente sabe disso tudo. Sim, tem comorbidades, doenças, né, que trazem a depressão, perda, levam, enfim, mas as pessoas acabam não enfatizando em situações que são corriqueiras, né? Sim, o número de crianças cresceu crescendo muito. E o que me incomoda muito quando eu atendo paciente depressivo
quando ele vem acompanhado do familiar que fala, mas eu abro a cortina, eu faço ele levantar da cama, eu chamo ele para andar e ele não quer sair, ele não quer se ajudar. Na verdade, a diminuição da serotonina e da dopamina faz esse paciente ficar prostrado. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele então não não é que ele não consegue. queira Ele levantar. não consegue. Não é que ele não queira fazer as coisas. Ele simplesmente não consegue. E aí quando alguém fala, você tem que fazer isso, você não tem fé, você não tem força de vontade, você não quer melhorar, você está de frescura, na verdade esse paciente piora, porque ele já se cobra. Então ele pensa, poxa, eu não tenho problema nenhum na minha vida tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho tudo, por que eu estou deprimido? E aí esse paciente piora, porque ele se culpa de estar triste, de estar deprimido, e não tem uma causa para isso. Na verdade, eles se questionam até, né? Mas como que aconteceu exatamente, isso comigo? Eu nunca tive problema, então assim hoje... E depressão é exatamente isso, é uma tristeza, é um desânimo, perda do interesse, perda do prazer em coisas que antes davam prazer. No indivíduo que teoricamente não tem motivo nenhum, é uma tristeza sem motivo. Sem causa aparente nenhuma. Exatamente. Então você vai até descobrir algo, né? Exatamente. A terapia traz isso, a psicoterapia traz isso. Você até descobre o que pode ter ocasionado, o que está por trás. Mas naquele momento você não consegue enxergar um motivo aparente para isso. É uma tristeza profunda que gera, na maioria das vezes, sintomas somáticos, como aumento ou diminuição do apetite, aumento ou diminuição do peso. Que é 880. Exatamente. Então, a pessoa tende a se isolar cada vez mais. A pessoa pode ficar desanimada em excesso, parada, os movimentos das pessoas se tornam mais lentos, né? Então, é muito importante a gente desmistificar e começar a entender que é uma doença como qualquer outra, que da mesma forma que a gente trata um diabetes, um hipotiroidismo, que são alterações hormonais, a gente tem que encarar a depressão como uma alteração hormonal, que a gente precisa tratar. E hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de medicamentos que não dopam, que não causam dependência e que não dão efeitos colaterais. Nenhum, a gente vê que os pacientes estão bem. Se antigamente eu via, né, são muitos anos, assim, diretamente com psiquiatria, e assim... O que eu vejo hoje é uma melhora na qualidade de vida do indivíduo com a medicação. É porque, infelizmente, até a década de 50, os medicamentos da psiquiatria eram realmente remédios pesados, que dopavam, que sedavam o paciente. Hoje em dia, a evolução da medicina, e principalmente da psiquiatria, né, no que tange o assunto, a gente percebe que existem medicamentos super seguros. E, por exemplo, eu não gosto de prescrever tarja preta. O paciente meu não toma benzodiazepina porque isso vai causar uma dependência. Eu não quero paciente dependente de mim, eu quero paciente curado, livre para viver a vida. Eu não quero ninguém preso a uma doença, eu quero a pessoa livre. Isso é muito bom. E não tem preço a gente ver a recuperação de uma pessoa que queria morrer, que queria desistir da vida. Hoje em dia, a quantidade de jovens que eu vejo também, com tentativas de suicídio ou com automutilação, tendo paciente com os braços, pernas, todos cortados. 13 anos, 12 anos. Exatamente. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade para prevenir que ocorram tantos suicídios, tantas mortes desnecessárias, muitas vezes por desinformação. E o interessante é que, assim, as pessoas acharam muito mais fácil hoje acabarem com a vida delas. Sim. Eu acho que, na verdade, é a questão da desinformação e a dificuldade de lidar com os problemas faz o paciente... Muitas vezes o paciente não quer morrer, na verdade ele quer parar de sofrer. Acabar com a dor. Ele quer parar de sofrer. Então, se eu quero parar de sofrer, por que não tratar e por que não melhorar e ter uma vida? O que eu costumo dizer com os pacientes é que a gente inicia o tratamento. O último sintoma a desaparecer é a desesperança. Por isso tem que persistir, fazer o tratamento correto, porque a tristeza, o desânimo, a apatia, o sono, tudo vai melhorar. E essa desesperança a gente tem que trabalhar, porque senão corre o risco de o paciente desistir antes da hora, né? E não pode, a gente não pode permitir que uma vida se perca por desinformação. Laura, não sei nem como te agradecer por eu ficar aqui conversando com você. Eu que agradeço, é um prazer. Até semana que vem.
Espero que você volte no nosso Só me Coaching convidar Time. que eu estou à disposição. Eu acho que essa informação é totalmente válida, né? Eu às vezes faço o programa sozinha também, trazendo só informação. Eu acho que a saúde mental ela precisa ser trabalhada a fundo. Eu acho que a gente está no momento certo para isso. E levar informação para quem não tem nenhuma informação e, acima é totalmente de tudo, vencer o válido. estigma, né? Que saúde mental é loucura. Que não é loucura. Que na maioria das vezes pacientes hoje tem sim pacientes esquizofrênicos com transtornos psicóticos, mas a grande maioria é transtorno depressivo e ansiedade. Muito. E que são coisas que a gente trata no nosso dia a dia. Sim, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Um prazer. Gente, obrigada. Obrigada por vocês estarem comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com o nosso Coaching Time.